Fala galera, mais uma vez falando aqui com vocês sobre o material de complementação escolar e mais uma vez estamos falando de um material que é para fazer uma revisão de conteúdos do semestre anterior. Lembrando que a gente não está tendo aula de uma forma normal, a gente está fazendo aula à distância e dessa forma a gente precisa revisar bastante o conteúdo mais antigo, tá legal? Hoje, pessoal, estou falando com vocês sobre o MCE, que vai falar sobre, na parte de história, vai falar sobre a questão da origem das favelas, certo? Favela é um tema bastante, assim, folclórico, bastante conhecido, muito falado na nossa sociedade, na nossa cultura. Muitos, né, observam e fazem estudos sobre esse assunto, enfim. O que a gente tem que falar sobre a favela? Ora, segundo o IBGE, no censo de 2010, cerca de 11 milhões de brasileiros viviam em favelas, a pesquisa feita à época. Lembrando que o censo seria renovado em 2020, porém, devido à pandemia, se eu não me engano, vai ficar para o ano que vem, certo? Mas, de acordo com esse censo, cerca de 11 milhões de brasileiros vivem em comunidades, vivem em favelas, certo? A maior quantidade de favelas está localizada na região sudeste. Cerca de 50% das favelas, que são mais de 6.400 favelas, se encontram na região sudeste. São Paulo tem aproximadamente 23% da concentração de comunidades do Brasil e seguido vem o Rio de Janeiro, com 19% das comunidades brasileiras. Mas a cidade que tem a maior quantidade de habitantes vivendo em comunidade, vivendo em favela, não está nem no Rio nem em São Paulo. É uma cidade lá no Pará, cidade chamada Marituba. Nessa cidade, cerca de 77% dos habitantes, dá mais ou menos aí 83 mil habitantes, vivem em comunidade, vivem em favela. Mas voltando ao MCE, para a gente falar um pouquinho do contexto histórico, o MCE vai trabalhar no primeiro texto uma música do Tom Jobim que fala "O Morro Não Tem Vez", uma canção muito bonita, e vai falar sobre a origem da favela, certo? Oficialmente, a primeira favela que surgiu no Brasil se deu em 1897. Ela está localizada no centro da cidade do Rio de Janeiro, próxima atrás da Estação Central do Brasil, próxima à prefeitura, e é o Morro da Providência, certo? No material do MCE, a gente vai ter ali dois textos, um falando sobre a origem do termo favela, que na verdade vem de uma planta, né, chamada faveleiro. Então, muitos soldados que foram combater na Guerra de Canudos, na Bahia, quando eles voltaram, aguardando que o governo pagasse os soldos referentes ao que a guerra que eles tinham lutado, eles não tiveram ali onde se abrigar, morar, e foram concentrando ali, abrigando ali aquela região do Morro da Providência, certo? Lá eles encontraram uma planta, uma vegetação, que eles encontravam em grande quantidade lá na região de Canudos, chamado faveleiro, daí a origem do termo favela, certo? E aí, galera, fica pra gente destacar, pra gente lembrar a música do Tom Jobim, que fala sobre "O Morro Não Tem Vez". Essa música é muito interessante, tem um verso dela aqui que diz assim: "O morro não tem vez e o que ele fez já foi demais. Mas olhem bem vocês, quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar." Quando a gente fala desses versos, a gente está falando que o morro não tem vez, por quê? Porque, na verdade, muito se fala sobre a desigualdade de oportunidades para quem mora em comunidade, para quem não mora em comunidade. Então, a falta de oportunidade para quem mora na comunidade, muitas vezes, faz-se calar pessoas com talentos incríveis, certo? Mas aí o que a música coloca? À medida que for dada a oportunidade a essas pessoas que lá vivem, toda a cidade vai cantar. Por quê? Porque a gente vai ver uma cidade mais alegre, uma cidade com certeza de mais experiência, trazidas por pessoas de diferentes classes sociais, diferentes grupos, raças, enfim. Então, essas questões estão esses temas estão na questão 1 e 2 da página 5. Na 1 fala o seguinte: observe os versos, "O morro não tem vez", responda. O que você entende nos versos "O morro não tem vez, o que ele fez já foi demais. Quando derem voz ao morro, toda a cidade vai cantar." Quem sustenta a nossa sociedade, pessoal? Quem trabalha, quem exerce várias funções, boa parte dos nossos trabalhadores estão nas comunidades, estão nas favelas. Então, quando fala que o que ele fez já foi demais,
relembrando a questão do trabalho, certo? E também do morro vieram muitos nomes da nossa música popular brasileira, vieram também muitos atores, atrizes, enfim, pessoas talentosas de diversas áreas, certo? Na número 2 diz o seguinte: de acordo com o texto acima, qual é a origem do termo favela? Eu expliquei na origem do vídeo, no início do vídeo, perdão, e está falando no texto, saiu no jornal. Naquele textinho falando saiu do jornal, fala sobre a origem da favela. O que era favela? É porque lá em Canudos, os soldados se depararam com uma planta chamada faveleiro. E daí, quando chegaram no Rio de Janeiro, no Morro da Providência, onde eles se instalaram, ali tinha essa mesma planta. Daí deu o nome favela. Tá legal? Bom, galera, dando continuidade na página 6, a gente tem a seção Interpretando Imagens, certo? Nessa imagem, bastante estranha, na verdade, tem uma cabeça grande ali com pessoas sendo retiradas pela Delegacia de Higiene com o médico sanitarista Oswaldo Cruz, né? Aquilo ali, essa imagem, na verdade, é uma charge feita à época. Que época é essa? É o início da República no Brasil. Ali está sendo retratado o governo de Rodrigues Alves, de 1902 a 1906, certo? O médico sanitarista Oswaldo Cruz, ele recebeu uma função muito importante, muito nobre, por sinal, que era combater várias doenças, várias epidemias que aconteciam na cidade do Rio de Janeiro, muitas delas devido à falta de higiene, certo? Só que a forma de combate dessa doença, muitas vezes, ela não considerou as populações que viviam na favela, não respeitou, né, a necessidade que essas pessoas tinham de morar. A forma, muitas vezes, de enfrentar essas doenças, como a febre amarela, né, como a peste bubônica, enfim, foi retirar os moradores dos cortiços, que eram locais insalubres, sem saúde, insalubre quer dizer isso, eram locais que favoreciam o desenvolvimento de vetores que transmitiam doença, ratos, pulgas, enfim. E muitas vezes as pessoas eram tiradas daqueles cortiços sem que fosse dada a elas condições de habitar em um local melhor. Então, o que essas pessoas faziam? Saíam de um local, saíam de uma favela, de um cortiço, para ir morar em outro. Ou seja, o que as soluções apresentadas nos primeiros anos da República com relação à população que vivia nas áreas insalubres, não levava em consideração resolver o problema, mas sim tirar o problema do centro da cidade, local onde se passava por uma modernização. Nós falamos da reforma urbana Pereira Passos no início do semestre, e esse tema está revisando isso, e sem dar atenção a essa população, a população mais pobre, que dependia de morar ali naquela comunidade, certo? E aí o texto diz o seguinte, na letra A fala o seguinte: que elementos da imagem demonstram uma visão negativa que se tinha dos morros e favelas? Olhando a imagem, como a gente pode observar a questão que tem a ver com a favela, com o morro? A favela é um local bonito? De acordo com a imagem, a gente pode observar que a favela é retratada como um local feio, um local horripilante, se você olhar bem a imagem, né? E se você ver bem, os moradores estão sendo retirados com pente, estão sendo tirados por vontade própria, estão sendo retirados como um piolho, como uma praga. E é assim que a imagem retrata a favela e seus moradores. Repare que no nariz ali da imagem tem uma pessoa deitada, como se fosse um morador da favela, um preguiçoso. E é dessa forma que a imagem retrata a favela e seus moradores. Tá legal? E aí na questão B fala o seguinte: na parte de cima da imagem está a seguinte inscrição: uma limpeza indispensável. Você acha que essa limpeza feita pelas autoridades governamentais gerou algum prejuízo para os moradores daquelas comunidades? No iníciozinho da minha explicação, eu disse que sim. Quando foi pensado em remover a população da favela, foi feita alguma política para trazer habitação para essas pessoas? Eles foram consultados, eles foram alvo de alguma política do governo para dar algum abrigo para eles, alguma solução melhor da qual a casa que eles tinham? Claro que não. Então, se a pessoa foi retirada à força de sua casa, certo? Logicamente, a gente vai verificar que houve prejuízo sim. Vale lembrar que muitas dessas pessoas ficavam em cortiços ali na região do centro, porque era a região que tinha a maior quantidade de oferta de trabalho. Então as pessoas tendiam a morar próximas ao seu trabalho. Então, uma vez que elas foram deslocadas, houve prejuízo financeiro, muitos perderam emprego e até mesmo tiveram que gastar mais tempo e dinheiro para chegar ao seu local de trabalho. Tá legal? A quarta questão, galera, é uma questão individual, onde você vai ler com atenção e vai refletir e vai fazer uma resposta pessoal. Tá legal? Espero que vocês tenham
aproveitar desse vídeo, repassem para os colegas que estão fazendo esse material de complementação escolar, tá legal? Se cuidem e até a próxima. Um abraço, tchau!